Bom, vamos de novo. Tá treinando bastante. Olha, realmente a apresentação não erro nunca mais. Gente, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Rodrigo Miranda, sou doutor em Química, formado pela FRJ e trabalho atualmente na Central Analítica da Faculdade de Farmácia. Hoje nós vamos apresentar aqui ao Fitofatos Complica. O tema da apresentação de hoje é cromatografia líquida e gasosa, onde nós vamos falar sobre os fundamentos e aplicações voltados às ciências farmacêuticas. Bom, antes de começar, eu gostaria primeiro, né, de apresentar a Central Analítica da Faculdade de Farmácia, que é o local onde eu trabalho, né? Nós somos um centro multiusuário de análises de espectrometria de massas e de cromatografia líquida e gasosa, e nós atendemos, né, as solicitações de análise de todo o corpo docente, não só da UFRJ, mas também das outras universidades do estado do Rio de Janeiro e fora do Rio. Inclusive, nós temos algumas análises, né, inclusive de clientes fora do Brasil, né? Como, por exemplo, o pessoal da USCO, da UNAM e da UFOP. Da UFOP é brasileira, enfim. Além disso, nós também oferecemos, né, prestação de serviços a empresas de terceiros, né? Nós temos já alguns clientes, como o caso da Ambev, da Alper e da Livelo e nós pretendemos continuar expandindo, né? Graças a Deus, temos tido cada vez mais clientes nos últimos tempos. A nossa central ela é gerida por três professoras, né? O comitê gestor é composto pela professora doutora Suzana Guimarães Leitão, doutora Ivana Corrêa Ramos Leal e a doutora Simone Mendonça. Aqui nós temos o nosso e-mail de contato. Esse e-mail da central é o e-mail que vocês devem enviar, né, as solicitações de análise caso vocês desejem fazer análise com a gente. Tá? Temos também o perfil do Instagram, e também um site dedicado à faculdade de à Central Analítica da Faculdade de Farmácia. Se vocês acessarem ele, vocês vão ter todas as informações de como solicitar suas análises lá. Nós estamos presentes aqui na UFRJ, no CCS, no bloco A, segundo andar, sala 32. Bom, então, de fato, vamos começar com uma pequena introdução à cromatografia, tá? A cromatografia, essa palavra cromatografia, né, ela vem do grego, de cromato, que vem do grego chroma, que significa cor, e grafia, que dá a interpretação de escrita ou de escrever. Tá? Por definição, a cromatografia é um método físico de separação de componentes de uma mistura, realizado através da distribuição desses componentes em duas fases, chamadas de fase estacionária e fase móvel. A fase estacionária é a fase que, como o próprio nome diz, né, permanece estática durante todo o processo da operação, né, da cromatografia. E a fase móvel é a fase que vai se mover ao longo de todo o processo. E a separação vai ocorrer justamente na interação dos componentes entre essas fases, a fase móvel e a fase estacionária. Aqui nós temos, né, uma representação, que seria aqui uma coluna cromatográfica, referente a como que as amostras são inseridas nessa coluna. Então nós temos aqui uma mistura de amostras, diferentes analitos, tá? É, a fase estacionária ela fica geralmente retida, fixa, né, nas paredes dessa coluna, enquanto que nós temos um fluxo por onde essa fase móvel passa. E ela vai carreando as amostras, e de acordo com a interação entre cada um dessas amostras entre as duas fases, nós começamos a ter as separações, de forma, ao final do processo, ter as eluições. Aqueles que tiverem menos interação pela fase estacionária e mais pela fase móvel tendem a ser eluídos primeiro. Então, aqui a coloração verde seria a primeira a sair no nosso espectro. Tá? E, consequentemente, as outras cores em ordem. E elas podem ou não coeluírem também, como é o caso aqui desse pedacinho aqui entre azul e amarelo. O tempo que a amostra leva para poder, desde o momento da sua injeção, né, do início da corrida cromatográfica, até ela ser totalmente eluída, é chamado de tempo de retenção. Então, a gente também consegue identificar essas amostras pela diferença nos tempos de retenção, ou seja, o tempo que cada uma delas leva, e isso vai ter interação química
entre as duas fases até chegar no detector. Bom, existem alguns fatores que vão influenciar nesse tempo de retenção. Dentre eles, temos a polaridade. Isso vai depender, né, da polaridade da amostra e de acordo com a polaridade tanto da fase móvel e estacionária. Também temos a questão da temperatura do sistema. Quanto maior for essa temperatura, maior a tendência desses tempos de retenção diminuírem, porque a amostra fica, as substâncias, né, presentes nos nossos analitos, elas ficam cada vez mais energéticas e quanto mais energia você dá para uma molécula, maior ocorre a repulsão, né, entre moléculas vizinhas. Então ela tende a ficar menos presa, por assim dizer, retida nas fases móvel e estacionária e acaba sendo diluída com mais facilidade. E também, em alguns casos, também o tamanho das moléculas pode influenciar, e aí vai depender também do tipo de cromatografia. Tá? Esse é um exemplo crucial, por exemplo, na cromatografia por exclusão de tamanho. Bom, existem diversos tipos de cromatografia. Eu trouxe aqui só para ilustrar alguns dos tipos, né? Cromatografia em camada delgada, né? Cromatografia em papel, cromatografia a conta corrente e cromatografia em coluna de vida. Essa aqui é a mais tradicional que nós temos. Mas o enfoque da apresentação de hoje é a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida, que são os dois tipos de cromatografia que a gente mais utiliza lá na nossa central analítica, né? Ambos associados, né, à espectrometria de massas. Mas antes de entrar nos detectores, vamos falar da cromatografia propriamente dita. Então, a primeira delas é a cromatografia gasosa. A cromatografia gasosa, ela trabalha, né, principalmente com substâncias voláteis ou volatilizáveis, os constituintes são termicamente estáveis, porque ela geralmente trabalha com altas temperaturas, que podem chegar até 300 graus. Então, é necessário que as suas amostras sejam voláteis e que, além disso, ela possua, né, um ponto de ebulição no máximo até 300 graus Celsius para ser eluída. Aqui nós temos um esquema demonstrando como é que funciona essa cromatografia. Nós temos então um gás de arraste, geralmente hélio ou outro gás inerte. Ele é transferido para a célula de injeção, aonde a amostra é injetada, e ele carrega a amostra para dentro da coluna cromatográfica, onde a separação vai ocorrer. Essa coluna ela fica dentro de um forno, ou seja, ela é submetida, né, a diferentes temperaturas, tá? E após a amostra for eluída, ela vai chegar ao detector, que vai ser submetido a um software que vai identificar os sinais, e cabe ao analista, então, avaliar os resultados obtidos. Tá? De maneira geral, a fase móvel, como eu disse, ela é um gás de arraste, ou seja, ela não interage diretamente com a amostra, e os requisitos para que nós tenhamos um bom gás de arraste é que ele seja de fato inerte, ou seja, ele não pode ter nenhum tipo de interação com a amostra, ou seja, se a nossa fase móvel ela é apenas um gás de arraste que não tem interação, a interação fica exclusiva com a fase estacionária, certo? Além disso, esse gás ele precisa ter uma alta pureza, porque se a gente tiver alguns contaminantes, como água, oxigênio ou qualquer outra substância, nós podemos ter oxidações que levem à modificação dessas substâncias ao decorrer da análise cromatográfica antes de chegar ao detector. Então é importante que esses gases sejam de alta pureza. Em contrapartida, quanto mais puro o gás for, né, em teoria, mais caro ele tende a ser. De maneira geral, a escolha desse gás de arraste vai depender do tipo de detector que você tem associado, né, a esse cromatógrafo gasoso. Então, por exemplo, o detector de condutividade térmica, ele aceita muito bem hélio e hidrogênio. Já o detector por reação de chama, ele utiliza principalmente nitrogênio e hidrogênio. Então, assim, a escolha desse gás de arraste, ele vai depender principalmente do tipo de detector que você está utilizando na sua análise. O tempo de retenção e a resolução dos sinais depende diretamente da temperatura. Por quê? Como a gente não tem interação da fase móvel com o nosso analito,
a temperatura ela vai ser essencial para carrear amostras menos voláteis até o detector. Então, se nós estivermos trabalhando, nós podemos trabalhar em dois modos, né? No método chamado isocrático e no método gradiente. No método isocrático, nós mantemos as mesmas condições de análise do início até o fim da corrida cromatográfica. Então, digamos que a gente vai fazer uma análise numa temperatura determinada, sei lá, 130, 150 graus. E nós vamos do início até o fim. O que vai acontecer no caso da cromatografia gasosa? As substâncias que forem muito voláteis, elas tendem a ser, rapidamente chegar ao detector. As que tiverem, né, média volatilidade, que tiverem uma temperatura de volatilidade próxima, né, à temperatura da análise, a tendência delas é levarem muito tempo para chegar ao detector, mas podem até chegar. Entretanto, como nós observamos aqui no cromatograma A, as substâncias de maior volatilidade elas chegam muito rápido, chegam bem definidas, com um sinal bem fininho no detector. E quanto mais tempo vai passando, vocês vão vendo que os sinais vão ficando cada vez mais alargados. Esse último sinal saindo aqui, ele é praticamente um sinal muito baixo e muito largo. Isso ocorre porque, como a temperatura ela é fixa, essa substância que está saindo aqui por último, ela está sendo chegando ao detector não de uma única vez, ela está chegando em uma banda muito grande. E aí acaba que você perde a altura de sinal e acaba ficando um sinal muito alargado. Isso ajuda, inclusive, a ter coeluição de sinais. Então, para a cromatografia gasosa, o método isocrático ele não é muito interessante. A não ser, é claro, que você conheça muito bem o seu analito e você tenha um método que pode ser isocrático, que vai sair tudo muito no início e você vai simplesmente ignorar o que vai sair depois, contanto que a parte que te interessa saia bem. Você até pode usar o método isocrático. Mas, de maneira geral, o que a gente usa é o método gradiente. O que é o método gradiente? É um método onde a gente vai ter modificação dessa temperatura ao longo do tempo de análise, o tempo da corrida cromatográfica. Então, nesse caso, nós começamos com uma temperatura inicial, e essa temperatura ela vai aumentando de acordo com o passar do tempo, e aí as amostras que são muito voláteis nesse tempo inicial, elas já vão chegando no detector, e as outras que eram de média claridade, conforme vai aumentando a temperatura, elas tendem a ser eluídas com mais velocidade, formando sinais não mais alargados, mas sinais finos. E conforme você vai aumentando a temperatura, até aquelas de baixa volatilidade, mas que ainda são voláteis, né, conseguem ser identificadas. Então, se nós compararmos o cromatograma A com o cromatograma B, nós observamos que não só esse sinal 4 e 5, eles saem aqui nos tempos de tensão menores e com bem boas definições, mas também passam a sair outros sinais que sequer chegaram ao detector na análise segundo o método isocrático. Bom, agora falando da fase estacionária, nós temos basicamente dois tipos de colunas utilizadas em cromatografia gasosa. A coluna chamada empacotada e a coluna capilar. A coluna empacotada foi a primeira a ser desenvolvida para ser trabalhada com CG. Ela é chamada de empacotada porque dentro dela ela é recheada, né, preenchida com a fase estacionária, certo? É uma coluna bem mais grossa do que a capilar, com uma espessura de 3 a 6 milímetros, e o tamanho dela pode ser de meio metro até 5 metros. Ao passo que a coluna capilar ela é bem mais fininha, tem uma espessura de 0,1 a 0,5 milímetros, e o tamanho dela pode chegar facilmente a 100 metros, 100 metros, né? Temos até colunas um pouco maiores que essa, mas são menos comuns. De maneira geral, a coluna empacotada ela possui um suporte sólido, inerte e poroso, como nós vimos aqui nessa imagem. Enquanto que a coluna capilar ele é um tubo bem fininho, aonde as paredes desse tubo são recobertos com um filme, né, aonde está presa a nossa fase estacionária. Mas, além disso, né, a coluna empacotada ela tem um material finamente granulado e a coluna capilar é depositada sobre a superfície interna desse tubo, como eu havia comentado. De maneira geral, hoje em dia a gente utiliza principalmente, né, colunas do tipo capilar, são mais interessantes porque como elas são maiores, né,
você acaba tendo um maior número de pratos teóricos, ou seja, a separação acaba sendo um pouco mais eficiente, você tem maior superfície de contato até a amostra chegar no detector, e isso ajuda na separação. Referente aos detectores, eu trouxe aqui só alguns exemplos, tá? É, eu trouxe aqui primeiro o detector por ionização de chama, chamado de FID. Esse detector ele é muito interessante em cromatografia gasosa, porque ele é um detector praticamente universal, muito robusto, né? E muito barato também, se for comparado com os outros detectores que nós temos associados à cromatografia gasosa. Qual que é a principal desvantagem dele? Ele é muito inespecífico. Por quê? Como é que ele funciona? Nós temos uma chama que é alimentada por hidrogênio e ar comprimido, e a nossa amostra ela é jogada para cima dessa chama e ela é ionizada nessa chama. E aí vem a vantagem dela. Como ela queima a amostra, tudo que for queimável, né, vai gerar sinal. Então, ele acaba sendo muito bom porque ele é muito amplo, o tipo de substâncias que ele enxerga, porém, ele é muito inespecífico. Qualquer classe, qualquer substância vai formar sinal, não necessariamente uma classe específica. E justamente por isso que ele acaba sendo uma das principais utilizações em métodos farmacopeicos. Muitos métodos farmacopeicos se valem do detector por ionização de chama para poder promover a identificação das substâncias. Por que ele não é exatamente universal? Porque como ele depende da chama, os íons formados em decorrer da chama, você não consegue contabilizar, você não consegue identificar com facilidade. Então, ele é praticamente cego para oxigênio, N2, CO e CO2, que são subprodutos dessa chama, né? Então, as principais aplicações dele, a análise de hidrocarbonetos, compostos aromáticos e detector geral de rotina. Isso se vale muito porque, principalmente moléculas orgânicas, né, são facilmente ionizadas, são facilmente queimadas, né, pela chama do detector. E o segundo detector mais utilizado pela cromatografia gasosa é justamente o detector de espectrometria de massas, né? Nós temos diversos tipos de detectores no espectrômetro de massas, sendo que deles o mais utilizado, no caso da cromatografia gasosa, é a ionização por impacto de elétrons. Tá? Esse detector ele é interessante porque nós passamos a amostra aqui, essas colorações verdes aqui, é o fluxo da amostra, e antes de chegar no detector, ele é ionizado por um feixe eletrônico que vai bater nos nossos analitos, né? Ou vai remover um elétron, né? E a partir daí nós temos uma ionização efetivamente feita. E como ele é muito forte, esse impacto, ele pode também levar a uma alta fragmentação dessas moléculas que passam por esse feixe eletrônico. Então, ele é de fato um detector universal, porque tudo que tiver massa ele vai identificar, muito robusto, né? Possui uma excelente sensibilidade, porém, ele acaba sendo um detector destrutivo e também um detector muito caro, né, de alto custo correlacionado a ele. Entretanto, ele tem uma vantagem muito grande, que ele é tão robusto quando associado ao cromatógrafo a gás, que ele acaba tendo a vantagem de você utilizar uma biblioteca de espectros, que praticamente já guia a tua análise, né? As quais substâncias estão presentes, quais são os voláteis presentes na sua amostra, desde os primeiros resultados obtidos. Então, as principais aplicações desse tipo de detector é identificação de compostos desconhecidos, confirmação de contaminantes, controle de qualidade de forma geral, pesquisa e desenvolvimento. É um detector realmente muito bom, muito generalista para muitas áreas de aplicação. Bom, falando agora um pouquinho sobre a cromatografia em fase líquida, nós temos aqui, então, um esquema. Esse esquema nós temos aqui, primeiro, o solvente, que é a fase móvel, tá? Ele vai ser bombeado até chegar no injetor, onde ele vai encontrar a nossa amostra e vai ser carreado para dentro de uma coluna cromatográfica. Vai ocorrer a separação
em relação à fase móvel e à fase estacionária dentro dessa coluna, e, posteriormente, vai chegar ao detector, que vai gerar, então, a aquisição dos dados. Então, aqui, no parte 1, né, seria o solvente ou a mistura de solvente que você vai utilizar para poder fazer essa corrida. No 2, nós temos a bomba que vai, de fato, bombear essa amostra, os seus solventes, né, para carregar a amostra por dentro da coluna, chegando a altos níveis de pressão. No 3 aqui, a nossa própria coluna cromatográfica. E, por fim, o detector, onde os analitos vão ser eluídos, né, e vão gerar os sinais que vão gerar o nosso cromatograma. Bom, aqui nós temos, então, a fase móvel. A fase móvel, neste momento, né, ela, no caso da cromatografia líquida, ela participa da análise, não é igual na fase na cromatografia gasosa, que ela apenas é um gás de arraste. Aqui ela vai, de fato, interagir com as moléculas. Tá? Então ela participa da separação. De que maneira que ela participa da separação? Principalmente em questão de força de Van der Waals, ligações para o hidrogênio, né? E principalmente polaridade. Então, a gente parte daquele princípio, né, de semelhante dissolve semelhante. Polar, substâncias polares interagem com substâncias polares, substâncias apolares com substâncias apolares. Então, a escolha dessa fase, ela baseia na interação, né, do solvente com os analitos. Esse solvente é necessário que ele tenha alta pureza, porque senão você vai estar carreando para dentro da sua análise, né, substâncias que podem ser contaminantes. E o tipo de eluição também pode ser feita de forma isocrática ou gradiente, como a gente viu lá na cromatografia gasosa. Só que aqui o método isocrático é um pouco mais útil do que a gente viu lá na cromatografia gasosa. Então, de maneira geral, nós temos aqui uma amostra, né, uma mistura de substâncias, que vão ser eluídos, carreados pela fase móvel, e a separação vai se dar pela interação entre a fase móvel e a fase estacionária com o seu analito. Substâncias que tiverem mais interação pela fase estacionária do que pela fase móvel tendem a ficar mais retidos, vão ficando mais para trás na corrida cromatográfica e tendem a ter um tempo de eluição maior. Enquanto que as que tiverem maior afinidade pela fase móvel vão acabar sendo eluídas de forma mais rápida, logo seu tempo de retenção vai ser menor, serão as primeiras a serem eluídas ao final do processo. Bom, ainda falando a questão do método isocrático versus o método gradiente, nesse caso, ambos podem ser utilizados. Isso vai depender, claro, dos seus analitos, né? O que você de fato quer enxergar. De maneira geral, a gente costuma utilizar muito mais o método gradiente do que método isocrático. Eu diria que proporção de 8 a 9 vezes mais a gente utiliza o método gradiente do que o isocrático. Mas, de maneira geral, o que a gente quer é ter uma boa resolução de sinais. Sinais bem resolvidos e principalmente separados. Então, aqui nós temos o espectro A e o espectro B. Nós podemos observar que aqui no B nós temos uma grande coeluição, né, vários sinais caindo num tempo de retenção muito próximo. Então, isso faz com que nós percamos, né, resolução, identificação desses sinais com facilidade. Ao passo que no segundo, aqui no cromatograma A, nós temos sinais bem resolvidos e separadinhos. Esse daqui é o perfil que a gente busca, sendo ele pelo método isocrático quanto pelo método gradiente. Tá? O método isocrático, nesse caso, ele vai ser uma composição fixa de solvente. Pode ser um solvente único, por exemplo, acetonitrila 100%, mas você também pode ter combinações. Por exemplo, acetonitrila, água, você faz lá 30, 70, ou 1 para 1. Isso aí, contanto que você mantenha essa proporção de solvente do início até o final da corrida, você considera que esse método é um método isocrático. Se você fizer modificações nessa composição de solvente, aí você está falando de um método gradiente. Por exemplo, você começa com acetonitrila 100%, e aí você começa a aumentar a proporção de água. Ou você já começa com uma proporção, sei lá,
20% de acetonitrilo, 80% de água. E aí você vai aumentando a proporção de água até chegar em 100% e depois volta à condição inicial. Esse já seria um método gradiente. Ok? Bom, na cromatografia em fase líquida, né, o resultado da separação vai depender diretamente do tipo de fase e coluna que vai ser utilizado. Então, aqui eu vou focar principalmente no tipo de fase e daqui a pouco eu vou falar dos tipos de coluna. Temos dois tipos de fases possíveis, tá? A chamada fase normal e a fase reversa. Na fase normal, a fase estacionária ela vai ser polar e a fase móvel apolar. Ao passo que na fase reversa nós teremos uma fase estacionária apolar e a fase móvel vai ser automaticamente polar. O que isso vai interferir em questão de corrida, de analitos, né? Nós podemos observar aqui, por exemplo, ó, nós temos três substâncias, A, B e C. Se nós estivermos trabalhando na fase reversa, nesse caso aqui, ó, o A saiu primeiro. Se a fase estacionária é uma fase apolar, e esse cara que saiu primeiro, significa que ele tende a ser polar, ou seja, ele tem muito mais interação pela fase móvel do que pela fase estacionária. Então, a substância A é uma substância claramente polar. B é uma substância de média polaridade. E C, se comparado com as outras duas, é a mais apolar entre elas. Ou seja, a, o tempo de eluição de cada uma delas vai ser diferente se eu trabalhar na fase reversa, quando eu comparo com a fase normal. Se eu for comparar esse mesmo perfil, né, o mesmo analito, né, os mesmos três analitos, e jogar agora para a fase normal, onde a fase estacionária é polar, você tem a inversão de quem sai, da ordem de eluição. Você vai ver que o primeiro a sair agora vai ser a amostra C. Por quê? Porque ela tende a ser a mais apolar, certo? E agora, a fase móvel, ela tem essa característica de ser mais apolar. Então, ela vai ter maior interação pela fase móvel, vai ser carreada do detector mais rapidamente. B, que era a de polaridade intermediária, continua sendo aqui no meio, e por fim, nós temos a A, que era a mais polar, que agora ela vai estar mais retida, porque ela vai ter maior interação pela fase estacionária. Então, de maneira geral, o que a gente observa são a interação e a separação desses analitos. O tempo que ele vai levar para chegar ao detector vai depender diretamente o quê? Da polaridade dessas substâncias, né? Do tipo de interação que ele faz, também, como eu falei, as forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio, enfim, mas principalmente também polaridade, e também essa briga, né, entre a interação pela fase móvel e pela fase estacionária. Quando você está trabalhando num método, como eu falei aqui, né, gradiente, qual que é a vantagem? Você começa uma proporção aonde inicialmente a corrida vai ter muito pouca, né, interação, o cenário vai ter muito pouca interação pela fase é, estacionária, vai muito para a fase móvel, então sinais pela fase móvel. E aí você vai aumentando ou diminuindo essa polaridade de forma a aproximar a polaridade da fase móvel com a da fase estacionária. Isso faz com que você consiga carregar cada vez mais rápido esses analitos até o detector, certo? Então você consegue ter um melhor aproveitamento utilizando o método gradiente. Por isso, como eu falei, ele é mais utilizado de maneira geral. Tá? Bom, falando agora um pouquinho dos tipos de coluna, né? Nós podemos ter colunas que são de fase normal ou de fase reversa. Como a gente havia comentado, colunas de fase normal são aquelas colunas cuja fase estacionária é polar. E colunas de fase reversa são as que fase estacionária é apolar. Então, aqui, se nós formos olhar o perfil químico, né, do recheio de cada uma dessas colunas, nós vamos observar que todas elas são de substâncias de alta polaridade. Então, essas são as colunas de fase normal. Como a nossa fase estacionária é uma fase polar, nós precisamos então de uma fase móvel com substâncias mais apolares. Então, a gente vai utilizar solventes como hexano, diclorometano, acetato de etila e isopropanol
para a fase móvel nessas colunas, tá? A escolha do tipo de fase estacionária, ou seja, de qual recheio de cada uma dessas colunas, vai depender da aplicação, né? Do que você quer utilizar. Existem muito mais do que essas três que eu coloquei aqui, trouxe só essa aqui como exemplo, tá? Mas vale a pena destacar que existem muitos outros tipos, e aí você vai escolher qual aquele que mais se adequa à realidade do seu grupo de amostras, tá? Nós, como trabalhamos, né, numa central analítica, de maneira geral, a gente tem colunas lá que são colunas mais generalistas. Mas, por exemplo, se você tiver interesse, né, de trabalhar com isômeros, separação de isômeros, exigem colunas específicas que são colunas que vão permitir essa separação, tá? E essas colunas são muito mais caras e muito específicas para o seu uso. Então, assim, de forma geral, cabe ao analista, né, definir qual é o tipo de coluna mais útil, né, mais adequada para o seu tipo de análise. Bom, o segundo tipo de coluna é a coluna de fase reversa. Se é de fase reversa, significa que a nossa fase estacionária é uma fase apolar. Então, nós temos aqui colunas como a C18, a C8 e grupamentos fenila. Né? Se a fase estacionária é uma fase apolar, nós precisamos trabalhar com uma fase móvel mais polar, para poder contrapor ela. Então, de maneira geral, os solventes utilizados na cromatografia em fase reversa são água, metanol, acetonitrila e THF. Tá? Mais uma vez, o que eu disse para anterior vale para aqui também. Né? O tipo de recheio, né, da sua coluna vai depender de qual tipo de analito, qual a aplicação que você pretende dar a ela. Tá? Além disso, nós temos diferentes tamanhos de coluna, como, por exemplo, colunas de HPLC, que são essas maiores, e as colunas de UHPLC, ou de UPLC, que são as de microextração em fase sólida. Então, agora a gente está falando diretamente do tipo de coluna utilizada. Não é todo equipamento que vai aceitar, né, as colunas de UPLC, porque são colunas que têm um menor tamanho e elas acabam tendo maior pressão. Então, de maneira geral, os equipamentos novos aceitam já, mas equipamentos mais antigos só vão trabalhar de fato com essas colunas de HPLC mesmo. E o que é que diferencia essas colunas? Então, principalmente tamanho de partícula. Colunas de HPLC têm partículas muito, muito maiores do que a de HPLC. As de HPLC vão tamanho de 3 a 5 micrômetros, enquanto as de UHPLC é de 2 micrômetros, são menores que 2 micrômetros. Geralmente, a mais comum que você utiliza vai ter tamanho de 1,7 micro. Tá? Além disso, a pressão, como aqui nós temos fragmentos, né, partículas maiores, as pressões aqui chegam no máximo até 600 bar. Geralmente o que a gente observa é ficar em torno de 400 na HPLC, enquanto que nas GIL HPLC pode, inclusive, passar de 1000. A gente costuma trabalhar, geralmente, com pelo menos aí uma pressão 100 bar abaixo da pressão máxima da coluna, e essa pressão máxima que cada coluna aceita depende da coluna. Então você vai ter que sempre olhar, tem que tomar esse cuidado de olhar, né, no manual da coluna, no fabricante, o que o fabricante diz qual é a pressão máxima de trabalho dessa coluna. Tá? É interessante que você sempre trabalhe abaixo dela, para você poder não danificar nem a coluna e nem mesmo a bomba do equipamento. O comprimento da coluna, as colunas de HPLC são bem maiores que a de UPLC, então as de HPLC pode ter de 50 a 250 milímetros, tá? Enquanto que as de UPLC variam lá de 30 no máximo 100. A eficácia delas, a de UHPLC é bem mais bem mais eficaz, né, do que a coluna de HPLC. Isso se dá ao número de pratos teóricos, né? Nós temos muito mais pratos teóricos na UPLC do que na HPLC. Outra vantagem da UHPLC é que ele utiliza bem menos solvente, tá? Que como são partículas menores, a coluna é menor. Então o fluxo também vai ser menor, ali em torno de 2
Ah, não é fluxo aqui. Eu cheguei errado. Então, o fluxo daqui vai gerar em torno lá de 0,1 a 0,4, enquanto que um fluxo comum de uma coluna de HPLC gira em torno de 1 ml por minuto. Então, é mais de 2 vezes maior o fluxo, então você acaba gastando muito mais solventes no HPLC do que no PLC, certo? Além disso, a coluna de HPLC ela aceita mais amostras do que a de UPLC. Mas isso não é exatamente um problema para a UPLC, porque quanto mais equipamentos modernos são fabricados, a tendência é que eles sejam cada vez mais e mais sensíveis. Então você precisa de uma cada vez menos amostra para poder você ter um bom resultado de identificação e separação. Bom, quanto aos detectores em cromatografia líquida, eu acho que o mais comum que nós costumamos ver é o detector por arranjo de diodos. Esse é o detector mais generalista, de forma, assim, a maior parte dos equipamentos vai possuir, tá? Ele é muito interessante porque ele tem um uso muito abrangente, sabe? Ele trabalha com uma faixa espectral que pode de 190 até 800 nanômetros, tá? E ele é interessante porque ele tem uma boa sensibilidade. Aliás, ele tem uma sensibilidade ok, mas ele é muito sensível para substâncias que têm grupos cromóforos, porque em algum desses comprimentos de onda ele tende a fazer uma absorção, certo? E a vantagem dele, do arranjo de iodos, é que ele acaba sendo um detector que faz uma varredura desse espectro. Ele não trabalha com bandas fixas. Então você consegue fazer uma varredura geral e enxergar em qual comprimento de onda é o mais interessante para sua amostra. Tá? Como desvantagem, além disso, né, uma outra vantagem dele é que ele é consideravelmente barato se comparado com outros detectores. Né? Em questões de desvantagens do detector, a sensibilidade dele é somente para moléculas que absorvem luz nos comprimentos de onda que ele trabalha, certo? Você vai depender que seu analito possua grupo cromóforo para ele ser enxergado, tá? Grupo cromóforo, né, são pares de elétrons livres que vão estar na sua molécula, tá? Além disso, o solvente que você vai utilizar na fase móvel, se você for utilizar o DAD, né, o detector de ondas de diodos, é importante que esse solvente ele seja transparente no comprimento de onda de interesse, porque caso contrário, ele pode ter absorção e aí você vai ter uma parte, né, dessa corrida onde você vai ter uma alta absorção desse sinal. E naquele comprimento de onda específico você não vai conseguir ver outros sinais, tá? E a varredura dele acaba sendo menos intensa, né, se comparado a um detector de comprimento de onda único. Então, assim, o DAD ele é bem melhor do que os de comprimento único, porém ele é menos, ele tem uma menor intensidade em cada um dos comprimentos comparado a esse detector de comprimento único. Então, vamos supor que eu tenho um detector de comprimento único que trabalha, sei lá, a 500 nanômetros. A sensibilidade desse detector vai ser maior do que a do DAD quando a gente estiver analisando nesses 500 nanômetros. Okay? O princípio de funcionamento dele é basicamente da refração da luz. Então nós temos aqui as lâmpadas que vai passar, né, por uma lente, vai ser focada essa amostra e ao final da amostra você vai ter novas lentes, né, que você vai ver, né, o quanto de absorção, quanto foi absorvido, quanto de luz chegou, quanto luz saiu da sua fonte de iluminação e quanto que chegou no detector. E aí ele consegue avaliar esses comprimentos de onda, a intensidade do sinal de acordo com a absorção de qual foi a perda, né, de quanto que saiu do detector para quanto que chegou no detector desse sinal inicial fornecido. Bom, os outros detectores que eu vou trazer aqui são detector do espectrômetro de massas. Esses detectores, eles são tanto úteis para LC quanto para CG, ou seja, para cromatografia líquida quanto para cromatografia gasosa. E a partir de agora eu vou focar basicamente no espectrômetro de massas de maneira geral, como é que ele funciona, né? Então, de maneira geral, qual que é a função do espectrômetro de massas?
ele é basicamente uma superbalança, né? Ele é uma balança molecular, que consegue medir a massa dos analitos que passam por ele. Então, de forma geral, ele converte, né, moléculas em íons gasosos, seja através de uma ionização, tá? Que aí são diversos tipos de ionização, a gente vai discutir daqui a pouco, os tipos de ionizadores, tá? Ele elimina moléculas neutras e íons desejáveis nesse processo, ou seja, somente os substâncias ionizadas vão chegar até o detector, e esse detector ele detecta os íons de interesse de acordo com a sua razão massa-carga, né? Ou seja, ele faz uma média entre quantas ionizações essa amostra tem, quantas cargas positivas e quantas cargas negativas, de acordo com a massa. Então aqui nós temos um esquema geral de como é que funciona o espectrômetro de massas, tá? Então a amostra ela vai passar pela coluna, da coluna ela vai chegar na fonte de ionização, onde ela vai ser ionizada e vai a partir daí passar por todo um caminho até chegar no detector. Então, aqui nós temos um esquema mais aprofundado de como é que funciona esse caminho da amostra, certo? Então, após ele passar pela coluna, ele vai chegar aqui na fonte, aonde vai ter a produção de íons. E essa ionização vai depender de qual tipo de ionizador você tem. É elétron spray? É a PCI? É ionização por impacto de elétrons? É MALD? A partir daí, então, ele vai ser guiado, né, até chegar ao detector, e esse caminho que a amostra percorre é chamado de analisador de massas. O analisador de massas é o responsável pela seleção dos íons. É o cara que vai tirar, né, do caminho as moléculas que forem neutras ou aquelas moléculas que não são de interesse, de íons que você, às vezes você quer um íon de massa carga específica, uma faixa de massa específica. Os que forem fora dessa faixa é nesse analisador de massas que vai eliminar. Os analisadores de massa, eles são a parte mais cara, de certa forma, do espectrômetro de massas, porque são eles que vão conferir principalmente as resoluções dos sinais. Então, a diferença entre um espectrômetro de massas de alta e de baixa resolução se dá principalmente pelos analisadores de massa. Tá? E simuladores de massa, eles têm diversos tipos. Por exemplo, o TOF, que é o tempo de voo, o quadrupolo, o Orbitrap, o Ion Trap, são vários tipos, né? E alguns deles vão conferir melhor resolução de massas do que outros, ok? Ao término desse caminho, nós chegamos então ao detector, que é responsável por converter as correntes iônica em corrente elétrica, que é o que vai gerar o sinal ao final do processo. Bom, então, falando um pouquinho dos tipos de ionizadores de massas, que é a galera que vai promover a ionização, certo? A escolha desse tipo de detector, ele vai levar em conta diversos parâmetros. Por exemplo, a faixa de massa que você vai trabalhar, a polaridade da amostra e a intensidade da ionização. Ionizadores de massa que são de maior intensidade vão promover maiores fragmentações, como, por exemplo, o impacto de elétrons. Aqueles que tiverem menos intensidade de ionização, são aquelas ionizações chamadas ionizações brandas, vão, de forma geral, né, preservar o sinal do íon molecular, certo? Então, nós temos aqui diversos tipos diferentes, né, de ionizadores. Cada um deles vai trabalhar de uma faixa de massa e de polaridade específica. Tá? Por exemplo, o ionizador por impacto de elétrons, ele trabalha numa faixa de maior apolaridade do que, por exemplo, o MALD. O MALD trabalha com substâncias muito mais polares. Entretanto, o MALD ele é bem mais útil para substâncias muito grandes do que para moléculas pequenas, como é o caso do impacto de elétrons. Então, polaridade e tamanho da molécula, você vai ter diversos tipos de ionizadores que vão ser mais específicos para um caso ou para outro, tá? Como a gente pode observar aqui. Por exemplo, o elétron spray, ele trabalha muito bem numa grande faixa de massa
Mas ele é muito mais útil para substâncias de média e de alta polaridade. Substâncias menos polares, ele já não é tão bom assim. Nesse caso, no nosso equipamento, nós temos o electron spray e nós temos a FULT APCI. Por que nós trabalhamos com as duas? Justamente para a questão de polaridade. O APCI ele trabalha com uma quantidade de massa menor, porém ele trabalha também numa faixa muito boa de baixa polaridade e de média polaridade. Então eles são meio que complementares um ao outro, certo? Por isso que muitos analistas, né, utilizam análise nos dois métodos, né? Tanto por electron spray quanto por APCI na nossa central analítica. Ah, como está em PDF, não ficou o vídeo. Tinha um videozinho aqui de como é que funciona a ionalização por elétron spray. Mas, assim, se ainda não temos o vídeo, como é que funciona, então, a ionalização por elétron spray? Ela é uma ionalização branda, tá? Então, ela é determinal para determinar a massa molecular do analito e ela é consideravelmente universal. Ela é aplicável tanto para pequenas quanto para macromoléculas. Como é que funciona esse detector? Esse detector não, perdão, esse ionizador. Ele tem na ponta da fonte de ionização, você vai formar, né, microgotículas que vão ser submetidas a uma diferença de potencial na ponta, certo? Formando gotículas que vão estar com os seus íons lá dentro em uma gota maior. Essa gota, ela passa e vai sendo carreada até entrar no espectrômetro de massas, por assim dizer. Porque aqui você tem já um campo elétrico que vai puxando esses íons que vão sendo formados. E bem na entrada, você tem também aqui, bem na portinha mesmo, um contrafluxo de gás, geralmente um gás inerte, normalmente nitrogênio, que vai, entre aspas, secar essas gotas. Então as gotas, elas começam muito grandes, quanto mais elas se aproximam, elas vão ficando cada vez menores, porque esse gás vai meio que secando, por assim dizer, elas, né? Até o momento que essas cargas formadas nos seus analitos, eles vão ficando cada vez mais próximos uns aos outros, e aí nós sabemos, né, que cargas iguais se repelem. Então, em um dado momento, eles vão se aproximar tanto dentro dessa microgotícula que a repulsão entre eles vai fazer entre aspas, uma explosão. Nessa explosão, a gotícula vai ser completamente desfeita e os, as moléculas presentes ali vão ser ionizadas e carreadas direto, puxando, né, por esse campo elétrico para dentro do analisador de massas. Tá? A vantagem do eletrospray é que ele não utiliza temperatura aqui, então ele trabalha a temperaturas menores, tá? E ele ioniza essas moléculas de forma bem branda. Quais são as desvantagens? Formação de adultos, então é muito comum você ter adultos com potássio, com sódio, com cloro, dependendo do modo de ionização, né, se é positivo ou negativo. Ou seja, você pode encontrar casos onde você tenha sinais acima do sinal do seu íon molecular, que seria o seu íon molecular mais uma molécula de sódio, ou mais uma molécula de potássio, mais uma molécula de cloro, tá? E ele também, outra desvantagem é que ele é sensível a contaminantes. Então, sais não voláteis podem acabar entupindo esse capilar, e isso vai suprimir consideravelmente a ionização. Então, dependendo do que você está utilizando como fase móvel, você tem que tomar cuidado. Se você estiver trabalhando com tampões, por exemplo, isso pode acabar entupindo a ponta do ionizador por electron spray. Tá? Então, esse é um cuidado que você precisa ter em mente quando você for utilizar esse ionizador. Outro tipo que nós temos é o APCI, né, que é a ionização química à pressão atmosférica. É uma outra fonte que nós temos na nossa central analítica. As principais vantagens dessa fonte, ela é muito utilizada para moléculas pequenas e de baixa polaridade, porém, essas moléculas elas precisam ser termicamente estáveis. Por quê? Porque esse tipo de ionizador ele utiliza calor como fonte de ionização. Ele permite maiores fluxos de análise do que no eletrospray.
Ele é bem mais resistente a interferentes, então aquela preocupação que nós tínhamos de entupimento aqui não existe, tá? Ou seja, ele aceita trabalhar com tampões com facilidade, sem grandes problemas. Também possui ionização branda, então também permite determinar, né, é, a, a, o íon molecular, certo? Porém, ele tem outras desvantagens. Por exemplo, ele é inadequado para moléculas termosensíveis, então se você trabalha com moléculas que são muito sensíveis a mudanças drásticas de temperatura, ele não é indicado, porque você vai acabar analisando basicamente fragmentos dessa molécula, né? Ou outras substâncias que não sejam exatamente a molécula, porque ela vai ser literalmente destruída quando estiver em contato com esse detector, com esse ionizador. Ele também é menos eficiente para moléculas mais polares ou moléculas iônicas. Então ele trabalha muito bem com substâncias apolares e de média polaridade, né? Para substâncias polares ele é um pouquinho menos indicado. Além disso, como ele trabalha com aquecimento, também é comum que aconteça sinais formados através da desidratação sua substância. Então você pode ter sinais que já vão chegar lá no seu detector menos uma molécula de água, ou ou menos de mais de uma molécula de água, certo? E isso vai gerar uma preocupação que você tem que ter, porque pode gerar, né, erros na identificação se você não levar isso em consideração. Às vezes você pode ter lá uma molécula, né, que vai ter um grupo funcional diferente do que deveria ser, porque simplesmente esse grupo funcional desidratou. E você perdeu a água, e aí você muda o grupo funcional da molécula que está chegando no detector. Mas a sua molécula originalmente era hidratada, certo? Além disso, como é que funciona, então, essa ionização, né? Nós temos, então, um fluxo de solvente com as amostras, e, ao final aqui, nós temos, dentro lá da câmara de ionização, aqui um aquecedor, né? Que vai, de fato, queimar. Então, as paredes é onde vai estar essa temperatura alta, que vai promover, então, a volatilização dessas moléculas para irem na direção do detector de massas. E nós temos aqui uma agulha, que é aonde nós vamos ter a nossa ionização propriamente dita. Essa agulha ela vai ser submetida, né, a uma corrente elétrica, e é ela que vai ionizar, tanto em modo positivo quanto negativo, os gases produzidos através da evaporação dos seus analitos aqui, juntamente com os solventes. E eles vão sendo secados até chegarem, de fato, ao detector de massas, mais uma vez, através daquele, esqueci o nome agora que dá. Uh, do. Você, meu Deus, fugiu totalmente a palavra. Quando você tem um campo magnético. Então, ele vai ser secado e as amostras vão ser carreadas pelo campo magnético até chegar ao detector. Palavra tão fácil. Enfim, nós temos também, por último, a ionação por impacto de elétrons. Essa daqui, ela tem as vantagens principais. É que é uma ionização intensa, então ela permite, né, muita facilidade para fragmentações mais altas, então ela é ideal para, por exemplo, fazer MS2, ou seja, você tem lá o seu sinal inicial da massa do seu íon molecular, você pega ele novamente e fragmenta mais uma vez. Então você tem a massa máxima dele e como é que ele se quebra, entre aspas, através da ionização por elétron spray. Tá? É um ionizador, um método de ionização que produz alta sensibilidade e reprodutibilidade, porém algumas desvantagens dele incluem justamente por ser uma ionização intensa, você perde, então, ou o seu íon molecular ele vai ser muito pequeno, ele simplesmente vai ser inexistente, você não vai conseguir sequer enxergar ele. Tá? Tem uma dada limitação de massas, porque ele não é bom para ionizar moléculas acima de 1000 Daltons, ou seja, macromoléculas não são bem ionizáveis por impacto de elétrons. Ele é mais específico para moléculas de menor peso molecular. E também é contraindicada para compostos termoláveis,
porque a alta energia pode destruir a molécula antes dela chegar ao detector. E aí você só vai ter fragmentos muito pequenos que, na prática, são inúteis para você poder identificar que substância era aquela. Tá? De maneira geral, nós temos, como eu havia explicado um pouquinho anteriormente, né? Um fluxo dos íons que vão ser carreados até o detector, passando por um feixe eletrônico. Esse feixe eletrônico ele é produzido através, né, de ímãs, certo? Que vão impulsionar esses elétrons para chocar contra as suas moléculas. Ao momento que eles batem na molécula, eles vão geralmente remover um elétron e essa molécula vai ser ionizada de forma a formar também um radical. Esse radical ele acaba modificando a estabilidade da molécula. E isso faz com que ela acabe se rearranjando tridimensionalmente e fragmentando, levando então à quebra dessa molécula até chegar no detector. Então, ó, nós temos aqui diversos tipos de ionizações, né? Dois exemplos. Um deles, aonde o íon foi simplesmente estável, e no outro, ele não só é instável, como ele acaba levando a fragmentações secundárias que vão gerar íons diferentes do íon original, certo? Quando a gente fala agora de analisadores de massa, estamos falando então do caminho, depois de ionizado, que o seu íon vai percorrer até chegar no detector. E como eu havia comentado, é aqui que você tem a grande diferença, né, entre os espectros de massa de alta e de baixa resolução. Quão bom é essa separação, essa separação desses íons até chegar no detector? Como é que isso funciona? O mais básico que nós temos é o chamado quadrupolo. Tá? O analisador por quadrupolo é exatamente isso que estou vendo aqui na figura. Nós temos 4 barras que elas ficam trocando entre positivo e negativo. Então, aqui nesse exemplo, nós temos a de cima e a de baixo positivo e as de laterais negativos. Mas elas podem trocar, ficam as de cima e de baixo negativo e a lateral positivo. Isso faz com que a amostra ela produza caminhos, né, os seus íons produzam caminhos diferentes até chegar no detector. E isso permite também que você trabalhe com condições aonde, primeiro, moléculas que não forem ionizadas, elas não vão sofrer diferença desse campo magnético, então elas meio que vão em linha reta e vão se chocar com a parede em algum momento. As que forem ionizadas, tanto em modo positivo quanto negativo, você pode meio que filtrar a faixa de massa, porque você pode determinar uma proporção, uma condição ideal para que esse grupo de íons tenha um caminho viável até chegar ao detector sem bater em lugar nenhum. Então você consegue meio que guiar, né, uma faixa de massas de acordo com, de forma que a faixa de massa que for fora da que você especificou vai ser em algum momento expulsa do caminho, projetada para fora desse caminho, certo? Então, ó, o quadrupolo aplica um campo eletromagnético dinâmico e complexo. As trajetórias dos íons até o detector dependerá da razão massa-carga. Então, os íons que vão chegar no detector são aqueles que vão ter a trajetória estável. E os que não tiverem a trajetória estável, ou seja, não estiverem nas condições de razão massa-carga que você estipulou, eles vão simplesmente se perder no meio do caminho. Esse princípio ele funciona para todos os outros analisadores de massa que a gente está falando. Como eu falei, esse aqui é o mais básico que temos, né? É muito comum também a gente observar alguns analisadores de massa que possuem um triplo quadrupolo, ou seja, são 3 quadrupolos colocados em sequência. Qual que é a ideia desses quadrupolos? São para equipamentos que você vai ter mais de um tipo de ionização. Então, ó, o primeiro quadrupolo, geralmente, ele é basicamente um filtro de massa. Ele é seletivo para um íon de interesse. Então, eu ionizei, quero o íon cuja razão massa-carga seja 350. Esse íon, no segundo quadrupolo, ele vai ser levado para uma célula de colisão que vai acelerar esse íon até chegar numa fragmentação.
Após a fragmentação, ele vai passar pelo terceiro quadrupolo, que vai destinar os íons resultantes da fragmentação ao detector. Então, cada um dos três quadrupolos tem uma função específica. De maneira geral, é para fazer MS2, tá? Que seria a segunda fragmentação de um íon desejável. E nós temos, na verdade, diversos modos de operação que vai modificar a configuração desses quadrupolos para fazerem coisas diferentes. Não vou chegar a detalhes aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem pausar aí o vídeo que vocês vão ver depois, cada um deles aqui, como é que funciona, para o que ele acaba sendo utilizado. Tá? Bom, o segundo analisador que nós temos, que também é muito interessante, é o analisador por tempo de voo, chamado de TOF, Time of Flight, certo? Principais vantagens desse analisador. Ele possui alta resolução e exatidão de massa. Isso, claro, para os TOFs mais modernos, né? Os mais antigos vão ter resoluções um pouco menores. Tá? Não há limite de massa. Você pode trabalhar desde moléculas muito pequenas como macromoléculas, então ele é bem abrangente nesse caso. A outra vantagem é que ele tem uma alta velocidade de aquisição. Ele consegue adquirir esses sinais em microsegundos, o que permite que você faça maiores números de análises. Consequentemente, você vai ter sinais cada vez mais bem definidos. Tá? Principais desvantagens dele. Ele é incapaz de trabalhar no modo SIM, ou seja, ele não consegue focar um único íon para trabalhar. Ele só trabalha com todos os íons de uma vez. Então, o meu íon de interesse é o íon 350. Mas, independente disso, ele vai pegar todos os íons formados e vai submeter ao tempo de voo. Então, você não consegue trabalhar em modo SIM, né, que é o de íon único. Além disso, ele é um equipamento muito grande, né? Os mais modernos, na verdade, já são miniaturizados, né? E acredito eu que quanto mais for avançar, né, a tecnologia, a tendência é que eles ficarem cada vez menos menores. Mas como ele depende do chamado tempo de voo, que é o tempo que a amostra leva, né, batendo nos espelhos até chegar no detector, a tendência é que eles sejam maiores, porque quanto maior for esse caminho, melhor acaba sendo a resolução. Então, hoje em dia, os equipamentos estão ficando miniaturizados porque eles estão conseguindo melhorar a forma de cálculo desse caminho percorrido. Tá? Além disso, outra desvantagem é o custo dele. Né? Ele é consideravelmente mais caro do que os quadrúpodos que a gente viu até então. Inclusive para manutenção também. Como é que ele funciona? Ele se baseia no tempo de voo, ou seja, o tempo que vai levar do momento aonde a sua amostra ela vai ser catapultada, ela vai tomar um impacto, né, uma energia cinética para ganhar velocidade e de percorrer um caminho único até chegar ao detector. Todas as moléculas que chegam lá, elas são empurradas com a mesma força. Aqui você não tem campo magnético. É basicamente como se fosse um empurrão mesmo, energia cinética pura. Todas as moléculas são empurradas com a mesma força. Mas, em consequência, se nós tivermos uma molécula grande e uma molécula pequena, a molécula pequena, como ela tem uma menor massa, ela acaba chegando ao detector mais rapidamente, porque a força implicada sobre ela permite que ela se mova numa velocidade mais rápida do que uma molécula mais pesada. Então, como é que ele faz? Ele pega o caminho que essa molécula vai levar para chegar até o detector, mede o tempo desde que ele empurrou ela, e mede, pô, se ela chegou muito rápido, a massa dela é menor do que uma que chega tempos depois. E esse tempo que ela leva desde da propulsão dela até o detector, ele consegue, através de fórmulas matemáticas, determinar qual é o peso que ela tem que ter para chegar naquele tempo. Então, de maneira geral, o que nós temos é isso. Ó. As três são empurradas ao mesmo tempo, porém as menores chegam no detector mais rápido. Geralmente, você tem alguns espelhos ou alguns caminhos que ela, como eu falei, inicialmente você precisa de um espaço muito grande para você ter um tempo de voo adequado. Os equipamentos mais modernos, eles conseguem colocar alguns espelhos de forma que a molécula ande zigue-zague até chegar no detector. De maneira geral, o que nós observamos é que quanto maior a molécula for,
mais lento ela vai fazer esse caminho, enquanto que as menores chegam lá rapidinho. Então, não, como se você estivesse tirando uma foto, é exatamente isso que a gente observa. Um tempo fixo, as moléculas, quanto menor, já está mais perto do detector, quanto maior, está mais perto do acelerador, né? Eu já expliquei as vantagens e desvantagens, né? Enfim. Então, esse é o TOF. Acho que esse é o último análise de massa que eu trouxe, que é o Orbitrap, tá? De todos, esse aqui é o mais moderno, ok? Deixa eu só ver se é o último. Isso aí. Dos exemplos que eu trouxe, esse é o último. Qual que é a vantagem dele, né? O Orbitrap vem do nome armadilha orbital. Ele literalmente vai prender os seus íons num fluxo contínuo girando, como se fosse, por exemplo, a Via Láctea. Né? Nós temos os planetas circuncidando o Sol. É exatamente o que ele faz aqui. Ele coloca um campo magnético aonde o seu íon vai ficar estável numa órbita. Ele vai ficar orbitando ali estável. E qual que é a vantagem disso? A gente consegue acumular íons ali. Então eu consigo determinar uma trajetória específica para que eu acumule sempre íons da mesma razão massa-carga. Então, se o meu interesse é aquele íon de razão massa-carga 350, eu posso definir para que eu tenha uma trajetória estável para íons de razão massa-carga 350. Os que tiverem massas diferentes não vão ter uma trajetória estável e vão se chocar em algum lugar. Os 350 vão ficar girando em torno do Orbitrap. E conforme vai ocorrendo a corrida, mais íons 350 vão chegando. E eles vão sendo acumulados ali naquele Orbitrap. Em um dado momento, ele muda de uma vez só o campo magnético para jogar todo mundo em uma versão do detector. Então você acumula, lança. Isso permite, como você tem muito mais íons chegando ao detector de uma vez só, você acaba tendo uma resolução extremamente alta. E isso acaba promovendo, então, os equipamentos de alta resolução de massas. Muitos deles utilizam o Orbitrap por conta disso. Tá? Principal vantagem: resolução e exatidão de massa é extremamente alta. Enxerga a diferença de massas minúsculas. Tá? Erros, inclusive, abaixo de 5 ppm. A principal desvantagem dele é basicamente o preço. Ele é muito caro. Então, são os equipamentos geralmente mais caros que a gente tem no momento. Tá? Bom, e na parte final, passando por essa ionização e pelo caminho, né, por esses analisadores de massa, nós vamos chegar então no detector. O detector, na verdade, ele tem uma outra função também, tá? Que é capturar os íons que saem do analisador de massas, tá? Converter a energia desse íon, né, em sinal elétrico, tá? E outra função muito importante dele é amplificar esse sinal elétrico para que isso possa ser quantificado e formado lá os seus sistemas de dados. Então, os íons eles vão chegar no chamado dinodo conversor. Esse dinodo, o que ele vai fazer? Ele vai receber o primeiro íon, e ele vai multiplicar esse íon e fazer uma nova emissão. Então, chegou lá, bateu um único íon, ele vai sair lá de 2 a 4 e vai para o segundo de novo. Bateu no segundo, já são 4 chegando. Então, ele vai multiplicar isso, já vão, sei lá, para mais de 20. Vai chegar no terceiro. E ele vai jogando isso de dinodo em dinodo, multiplicando, senão até você ter de fato um feixe eletrônico. Esse feixe, ele vai chegar até o momento aonde vai ter um medidor de corrente elétrica. E aí ele mede a corrente elétrica, gera o pulso, e aí você tem o sinal. De maneira geral, é assim que funcionam os detectores. É o mais simples, né? Se for comparar com toda a tecnologia envolvida nas etapas anteriores, ele é o mais simples dos três. Mas ainda assim é bem interessante entender como é que ele funciona. Tá? Bom, de maneira geral, entre LCMS, né, que é cromatografia líquida associada à espectrometria de massas, e o GCMS, que é cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas, qual deles é o mais adequado para a minha análise? E aí cabe a cada um ver
as características da sua amostra e o que você pretende ter de resultado. De maneira geral, o GCMS, a amostra precisa ser volátil ou semivolátil, ou seja, ela tem que ser volátil ou volatilizável nas condições de análise. Se não for volátil, você não consegue utilizar o CG. Então, não tem como, você fica preso ao LCMS. Tá? No caso do LCMS, as amostras só precisam ser solúveis no solvente que você vai trabalhar. E aí vai depender também se você está trabalhando em modo normal ou no reverso, modo reverso. Tá? E é para você trabalhar com o tipo de solvente que você vai utilizar. Tá? Geralmente, o modo mais comum é o modo reverso, onde a fase estacionária é apolar, logo se trabalha com solventes polares. Então, geralmente, a gente usa água, cetonitrilo, MSO. Tá? Além disso, a fase móvel, nos dois casos, né? No LC é um solvente líquido ou mistura de solventes. No GC, ele é apenas um gás de arraste que não vai interferir em nada na análise. Ele só está lá para literalmente empurrar os seus analistas até o detector. Separação. Tá? No LCMS, a separação se dá entre a diferença, né, das interações entre a fase móvel e a fase estacionária. Lembra, você tem um líquido passando lá no meio da fase estacionária e a amostra está naquele meio ali. Quanto mais interação ela tiver pela fase móvel, mais rápido ela chega no detector. Quanto mais ela tiver pela fase estacionária, mais tempo vai levar para ela ser eluída. Né? Vai ter maior tempo de retenção. Então, a separação pelo SMS é basicamente uma briga, né, entre quem tem mais interação com a sua amostra. No caso do CG, a separação se dá basicamente por uma rampa de temperatura versus a fase estacionária. A amostra ela tem uma dada interação pela fase estacionária. Quanto maior a temperatura, maior a energia essa molécula vai possuir, mais movimentação ela vai ter uma maior repulsão pelas moléculas ao redor dela, e isso faz com que ela perda interação com a fase estacionária. Logo, ela tende, quanto maior a temperatura, a ser mais rapidamente levada ao detector, à eluição, certo? E por último, a aplicação. Para o LCMS, as aplicações são, no caso das duas, são muitas, né? Mas de forma geral, aplicação para LCMS, né? Análises farmacêuticas, ambientais, nutricionais, fitoquímica, metabolômica, pesticida, marcadores biológicos, para diagnósticos clínicos, doping e diversas outras. O LCMS ele é muito, muito abrangente. Você pode trabalhar com muitas coisas. Ele é útil tanto na indústria quanto na pesquisa, né? No caso do GC, ele usa um pouco mais restrito, mas pode também ser utilizado na indústria quanto na pesquisa. Então, ele é muito utilizado na aplicação. Vamos lá. Óleos essenciais, petroquímica e análise ambientais de poluentes. Terpenos, ácidos graxos e compostos de baixo peso molecular. Tudo que for volátil é utilizável por GCMS. Tá? E a vantagem do do GCMS em relação ao LCMS é o que a gente tinha comentado anteriormente lá, né? Como o GCMS é bem mais robusto, você acaba tendo a vantagem de utilizar a sua. Qual é o nome? Gente, fugiu o nome do negócio de novo. Biblioteca. A biblioteca de espectros. É exatamente isso que eu estava lembrar. Você tem a biblioteca para sua, que já vem meio que automático com os equipamentos, né? Cada fabricante já envia o software com uma biblioteca exclusiva. Se a gente for considerar em questão de aplicação, né, dessas técnicas, ambas são muito utilizadas, né? Agora pensando em questão do farmacêutico, do químico, né? São utilizadas para controle de qualidade, para poder prever provavelmente, por exemplo, perfil de impurezas, análises de solventes residuais, validação, limpeza, tudo isso a gente consegue avaliar a questão de controle de qualidade. Desenvolvimento e estabilidade de formulações, testes, pode ser aí de medicamentos, de produtos, né, para você saber o tempo de validade, enfim, coisas do tipo. Separação em alta performance, então você pode ter, por exemplo, uma coluna quiral, que é uma coluna que vai permitir você separar enantiômeros. Às vezes você tem lá, trabalhando com uma molécula, né,
que ela é uma mistura racêmica, tem 2 isômeros lá, mas apenas um deles produz a atividade biológica que você se interessa. Então, trabalhar com uma coluna quiral, você vai conseguir, entre aspas, pelo menos, separar e identificar esses isômeros. Tá? Separação de compostos termoláveis, como segundo exemplo. Tá? Também temos a parte de bioanálise e pesquisa de produção e desenvolvimento. Né? Identificação de substâncias e análise de produtos naturais. Então, tudo isso te permite, essas técnicas, ambas as técnicas te permitem fazer. Tá? Por último, aqui, eu só trouxe alguns pequenos exemplos, né, de aplicação dessas técnicas cromatográficas. Tá? Alguns trabalhos aonde foram utilizados, por exemplo, aqui, identificação, né, de substâncias, né, do LSD, né, para essas doces, né, por UHPLC, identificação e quantificação de impurezas em vinhos por GC, então pela clave gasosa, tá? Aqui também trabalhando com fluxo com suco de laranja, tá bom? E também com leite ninho. Então você vê que essas aplicações são, de forma geral, muito abrangentes para tudo que você possa imaginar, né? Bom, gente, é isso que eu tinha para trazer hoje. Eu queria aproveitar também para poder fazer um agradecimento, né, às agências de fomento, né, que é a galera que paga nosso salário, no final das contas. Mas não só, também, eu queria também agradecer a toda a equipe da Central Analítica. Esses 2 anos que eu tenho trabalhando aqui tem sido fantástico, a galera realmente é sensacional. Eu tenho muito a agradecer também aos colegas de trabalho, também, os pessoal dos laboratórios, né, tanto do Fitofar quanto da Central. Vocês realmente fazem toda a diferença no nosso ambiente de trabalho, gente. Obrigado. E também, só para fechar, Pessoa já empolgada. também queria agradecer também, principalmente ao Marcos e à Aline Simoni, que foram a galera que me treinou, né, lá no equipamento. Então, se eu sou um operador hoje em dia, devido a vocês. Obrigado mesmo. E também as professoras Suzana e Ivana, né, por acreditarem no meu trabalho e me convidarem para trabalhar aqui na Central, gente. Obrigado, é isso. Maravilha.